Estamos aqui mais uma vez para meditar na palavra do Senhor. Hoje vamos falar sobre tentação. O nosso versículo de destaque de hoje, vamos lembrar, recordar bem no início do nosso programa, fala em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, onde diz: isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Este versículo está no texto quando o apóstolo Paulo alerta sobre os falsos apóstolos e falsos obreiros que se diziam de Cristo e estavam enganando muitos. E nós, amigos, somos tentados pela nossa cobiça. Então vamos ler o nosso texto de hoje, que é Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 13, para não sermos enganados nos dias de hoje com os falsos apóstolos e falsos obreiros que estão espalhados por aí. O nosso texto é Gênesis 3, versículo de 1 ao 13. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse: não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Agora é tarde, né? O texto deixa claro: perderam a oportunidade de estar na presença de Deus em santidade, perderam a inocência, caíram na enganação do inimigo e pecaram. Nos dias de hoje que nós vivemos, nós podemos parar um pouquinho também e pensar na nossa situação. Lembrar que esse mesmo enganador, esse diabo daquele tempo, está aqui hoje tentando as pessoas. Pois ele disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. E muitos hoje estão vivendo enganados dessa forma. Jesus não vai voltar, ou a gente não vai morrer, ou tantas coisas que andam falando por aí, e não se preocupam que um dia Deus pedirá contas das nossas ações. Um dia nos encontraremos com o Rei dos Reis. Todos enfrentamos tentações em nossa vida. Até mesmo Jesus foi tentado pelo diabo. Tentação é um convite para o pecado. Você lembra o nosso texto ontem, Jesus sendo tentado pelo diabo lá no deserto? Nós falamos sobre isso aqui. Tentação é um convite para o pecado. Ela faz o pecado parecer bom, desejável, quase irresistível. Mas se você é salvo por Jesus, você sabe, você pode vencer a tentação. Você não precisa mais se render à tentação caindo em pecado. A Bíblia ensina algumas maneiras práticas de fortalecer o domínio próprio, resistindo à tentação. No texto que nós lemos também, fala que sobre a árvore,
A árvore era desejável, né? O seu fruto. E as pessoas hoje olham o pecado também dessa forma. No versículo 6 do capítulo 3 de Gênesis diz que quando a mulher viu a árvore, parecia agradável ao paladar. Era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento. Tomou do seu fruto, comeu-a e deu ao seu marido, que também comeu. A tentação do homem refere-se à busca por satisfação de desejos e vontades que pode conduzir a ações consideradas erradas ou pecaminosas, desviando-o do caminho do bem. Leva o homem a pecar, a errar o alvo. A tentação é um convite a escolher o que é aparentemente prazeroso ou vantajoso, mesmo que isso signifique infringir regras morais ou religiosas, ou seja, desobedecer a Deus. Pare um pouquinho na sua vida e veja o que tem te tentado a desobedecer a Deus. Nós devemos lembrar que é possível nós nos desviarmos, tirarmos os nossos olhos da tentação e fixarmos os nossos olhos no Senhor. Em Tiago capítulo 1, versículo 12 em diante diz: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. O versículo 14 e 15 tem uma parte muito importante que diz: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então tá aí, o diabo diz que a mulher não morreria, e a mulher morreu. No versículo 16 e 17 diz: meus amados irmãos, não se deixem enganar, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Eu quero lembrar que aquelas pessoas lá no Velho Testamento, lá em Gênesis, que foram enganadas pelo diabo, tiveram uma grande oportunidade de viver eternamente com Deus e caíram. Mas Deus, com sua grande misericórdia, nos trouxe uma nova oportunidade hoje através do seu Filho Jesus. Porque através de Jesus, do seu sacrifício, da sua ressurreição, nós podemos hoje não viver mais escravizados pelos nossos desejos, pelos nossos pecados, por aquilo que tem nos afastado de Deus. A nossa missão agora é rebater tudo isso, é olhar para o alvo que é Jesus e nos fortalecer todos os dias lendo a sua palavra, buscando conhecimento e crendo em suas promessas. Irmãos, vamos nos fortalecer espiritualmente no Senhor, porque quando Jesus voltar, não vamos poder falar como Adão e Eva falaram. Está lá em Gênesis 3, versículos 12 e 13. Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. E na sequência o Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Nós não vamos poder mais falar sobre isso. Por quê? Porque Jesus Cristo já morreu e ressuscitou. Hoje, através da fé, da nossa esperança que nós temos na ressurreição de Cristo, que nós também com Ele ressuscitaremos no último dia, Ele nos levará para morar com Ele no paraíso, de volta ao paraíso. Com essa promessa, nós não podemos apontar o dedo para ninguém e dizer: Senhor, eu pequei por causa de fulano, ou por causa de ciclano, ou por aquilo ou por aquilo outro. Não. Hoje você tem o conhecimento do que é o certo e o que é errado. Escolha fazer o que é certo. Procure fazer aquilo que Deus aprova para que você faça. E lembre-se sempre do texto que nenhuma tentação vem além do que nós podemos suportar. Portanto, vigie e ore. Diga não a tudo aquilo que Deus reprova. E se for por um descuido você cair, urgentemente se reconcilie com o Senhor, peça perdão e procure não fazer mais aquilo que desagrada a Ele.
Veja que nós lemos o texto de ontem que diz em Salmo 119, versículo 11: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. O que isso significa? Que nós devemos buscar todos os dias orientação na palavra de Deus, pois ela vai nos fortalecer e vai nos alertar para não cairmos nas ciladas do inimigo. Foi assim que Jesus nos ensinou quando estava lá no deserto, em que o diabo, usando as próprias escrituras, tentou Jesus, mas ele rebateu com as próprias escrituras. Em Efésios capítulo 6, versículo 10, fala da armadura de Deus. E veja, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. E para fechar com o versículo 17, ele diz: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Portanto, está mais do que comprovado que, se nós estamos nos fortalecendo com a palavra do Senhor, vamos estar cada vez mais forte para resistirmos no dia mau, para resistirmos nos dias da tentação em que o diabo vir tentar nos tirar de nós aquilo que Jesus nos deu. Lembre-se que o texto de 1 Coríntios 10, 13 diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Mas irmãos, se nós não estivermos lendo a palavra de Deus, nós não tivermos um relacionamento íntimo com Deus, em oração, lendo a sua palavra, esse versículo não vai nos ajudar. Quando diz que não sobreveio tentação além do que possam, que não fosse comum aos homens. Se nós estamos fortalecidos no Senhor, venceremos as investidas do inimigo contra nós. Mas se você é uma pessoa que não ora, se você é uma pessoa que não congrega, você é uma pessoa que não lê a palavra de Deus, você é uma pessoa que não tem um relacionamento com Deus, não fala com Ele, como você vai resistir às ciladas do inimigo? Como você vai vencer esse inimigo astuto? Que a própria palavra de Deus diz que ele era um dos animais mais astutos, a serpente, não é isso? Mais esperto. Quando diz lá, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Nós devemos ficar atentos para não ser levados pelas vãs filosofias, pelos falsos ensinos, pois no texto de 2 Coríntios, o nosso versículo de destaque de hoje, versículo 11, capítulo 11, versículo 14, que diz: isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Lembre-se que há muitos falsos obreiros por aí, há muitos falsos apóstolos, como o texto diz, o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios 11, 14, há muitas pessoas enganando muitos e não estão levando o evangelho verdadeiro, e pessoas estão sendo levadas, como Adão e Eva foram enganadas pela serpente. O diabo já está condenado ao inferno, e ele vai levar o máximo de pessoas que puder levar com ele. Cabe a mim e a você não cair em suas ciladas, em suas promessas falsas, em de que o pecado é bom, porque não é bom. O pecado gera a morte. E a morte que nós estamos falando não é só essa morte terrena, física, mas a morte eterna, a separação da presença de Deus. Isso será terrível para nós. Portanto, não vamos perder a oportunidade de buscar a presença de Deus todos os dias e sermos aprovados por Ele para entrar no seu reino e viver eternamente no paraíso. Senhor,
nosso Deus, nós estamos aqui para te agradecer mais uma vez por esse dia tão especial. Te agradecer pela tua palavra, porque através dela nós podemos rebater as ciladas do inimigo, podemos nos desviar daquilo que é ruim, daquilo que é mal. Obrigado por nos ajudar a entender a tua vontade. Fortaleça a nossa vida espiritual de cada um que está me ouvindo nesse momento, onde quer que esteja, em qualquer país ou localidade que estiver ouvindo, que o teu Espírito Santo esteja presente na vida dessa pessoa, que ela venha se fortalecer no Senhor e entender que precisa se arrepender e se afastar daquilo que o Senhor desaprova. Abençoe-nos, Senhor. Nos fortaleça espiritualmente para não buscarmos e cobiçarmos aquilo que não é de Ti, aquilo que o Senhor reprova. Abençoe nossas vidas, nossos familiares, nosso dia, nosso alimento. Cuida de cada um de nós, abençoando nossos planos e projetos, para que o que fomos fazer seja para honra e glória do Teu nome. Tenha a Tua aprovação, porque queremos nesse momento ser aprovado por Ti, não pelo mundo. Muitas vezes cobiçamos coisas do mundo, mas tudo vai ficar por aqui. Nosso desejo é estar contigo no paraíso, nesse mesmo paraíso onde Adão e Eva estiveram no início. Queremos estar lá novamente, para juntos louvar e engrandecer o Teu nome, em gratidão por Teu Filho Jesus nos dar a oportunidade de sermos chamados Teus filhos. Em nome de Teu Filho amado Jesus, Senhor, é que nós oramos. Você lembra quando foi que o Senhor o separou dentre todos os amigos, dentre os entes mais queridos, e lhe encheu a alma toda de paixão tão desmedida pelas almas, pelas vidas que não sabem pra onde vão. Mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. Ó meu Senhor, responda-me, por quê? Você lembra quando foi que o Senhor o separou dentre todos os amigos, dentre os entes mais queridos, e lhe encheu a alma toda de paixão tão desmedida pelas almas, pelas vidas que não sabem pra onde vão. Mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. Ó meu Senhor, responda-me, por quê? Você precisa ser obreiro aprovado e não ser acusado por ninguém, e andar como meu filho andou, e amar com o genuíno amor que eu lhe dei. Mas se me buscar na palavra, de coração na palavra, eu dou-lhe minha palavra, me achará e aprovado será. Você precisa ser obreiro aprovado. Você precisa não ser acusado por ninguém.
andar como meu filho andou, e amar com o genuíno amor que eu lhe dei. Mas se me buscar na palavra, de coração na palavra, eu dou-lhe minha palavra.